Que a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Esta semana nós vamos falar sobre Davi e Saul. Qual a diferença do reinado de Saul e de Davi e o coração de cada um dos dois? Nós vamos analisar o que a Bíblia diz sobre esses dois homens. Desde o dia que eles foram ungidos como rei, qual era o padrão de vida deles, qual era a coragem dos dois, a obediência. Vamos ver um pouquinho sobre cada um. E aí nós vamos analisar qual foi realmente o rei que fez a vontade de Deus. Sabemos que quando Samuel era sacerdote, profeta e juiz ali de Israel, teve um momento que o povo dizia assim: nós não queremos mais um juiz, nós queremos um rei. Samuel ficou até questionando: por que será que o povo está me rejeitando? E Deus disse assim: Samuel, o povo não está lhe rejeitando, o povo está me rejeitando. O povo estava rejeitando Deus como um rei, mas queria um rei humano, um rei que eles pudessem dizer assim: nós agora temos um rei, nós não temos um juiz, mas sim um rei. E Samuel foi à busca de um rei. Logo de início, Deus mandou Samuel ungir Saul. Foi o primeiro rei ali de Israel, Saul. Saul, quando foi escolhido, lá em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, diz que Saul era um homem belo, um homem bonito. E não havia entre os filhos de Israel um homem belo como Saul. E desde os seus ombros para cima, ele se sobressaía sobre todo o povo. Era um homem belo. E Samuel ungiu Saul como rei. Mas com o passar do tempo, Deus estava percebendo que Saul não estava fazendo tudo o que era agradável a Deus. E aí Deus disse: Samuel, vá ali na casa de Jessé, que eu vou mandar você escolher ali um filho de Jessé para ser o rei de Israel. E quando Samuel chega ali na casa de Jessé, que a gente já sabe dessa história, que chamar os filhos e trazem todos os três, e fica faltando só um. E Samuel diz: tem mais um? Eles tem mais um ali, vou chamar. Aí chama Davi, um jovem, novo, estava ali apacentando as ovelhas. E não só Samuel, como eu acho que outras pessoas ficaram assim: é isso aí que Deus quer? É. Sabe o que foi que Deus disse a Samuel? O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então a gente está vendo agora a escolha de Deus por um rei que tinha um coração segundo a vontade de Deus. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, Deus diz assim: achei Davi, um homem que é segundo o meu coração e fará toda a minha vontade. Então a gente está vendo aí a escolha. Quando realmente tanto Saul como Davi foi escolhido para ser rei, como esse povo, esses dois homens foram escolhidos. Muitas pessoas viram em Saul um homem belo, boa aparência, Parecia um homem corajoso. Realmente era um homem que tinha aquela coragem, de lutar. Mas será que era realmente corajoso como Davi? Nós vamos ver mais para frente. Hoje nós estamos vendo apenas a escolha. Quando Saul foi escolhido, ele era um homem muito bonito, do ombro para cima. Mas quando Davi foi escolhido,
Deus disse, eu conheço o coração, o homem só conhece a aparência. E qual era o padrão de vida desses dois homens? O padrão de Saul era para o homem. E o padrão de Davi é para Deus. 1 Samuel capítulo 10, versículo 19. O povo clamou Saul e disse: esse é o nosso rei. Olha o padrão do rei. O povo clamou ele como rei. Mas quando Davi foi escolhido, 2 Samuel capítulo 7, versículo 14, Deus diz assim para Davi: eu lhe serei por pai, e tu me serás por filho. Era esse o padrão de Davi, ser filho de Deus, e Deus ser o pai dele. Mas Saul não. Saul foi clamado pelo povo, e o povo dizia: esse é o nosso rei. Mas nós sabemos que o nosso rei é Deus. Mas o povo clamou Saul como o nosso rei. E Davi não. Deus disse: eu lhe serei por pai e tu serás para mim como um filho. Então hoje nós vemos a escolha que foi feita, como eles foram ungidos e qual era o padrão dos dois. O padrão de Davi era Deus. O padrão de Saul era o povo. Vamos começar a meditar. Qual desses dois que a gente poderia dizer: esse sim é um rei, é um verdadeiro rei e um rei que Deus se alegrava. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém.